explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem da minha perdição. Minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o regozo e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que mandou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue.
o Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graças ao no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. O hino de número 7 da nossa harpa. Hino de número 7. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim. Glória a Deus. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos, hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, fazer uma oração em agradecimento a Deus pelos louvores, pela primeira parte desse culto, pela palavra que há de vir. Senhor Deus, Santo e Eterno Pai, nós te damos graças, agradecemos ao Senhor por essa Sim, meu primeira parte Deus. do culto. Sim, meu Pai. É o Senhor que é louvado quando nós entoamos os louvores, mas somos nós que recebemos a dádiva de conhecer o Senhor através daquilo que nós mesmos entoamos. E é por isso que o Senhor mesmo diz a nós, nós devemos entoar os nossos louvores a Ti com entendimento, com inteligência, porque através dele nós também aprendemos muito de quem é o Senhor. O Senhor se revela a nós também através dos seus louvores. Agradecemos porque o Senhor nos tem concedido o privilégio, a honraria de louvarmos. E a isso o Senhor também faz reverência na sua santa palavra, como diz que todos devem te louvar. Glória. O Senhor mesmo se refere a si mesmo como aquele que deve ser louvado por toda a sua criação, por todas as suas criaturas, e que o Senhor seja devidamente glorificado através da sua criação, porque não há coisa alguma que não lhe pertence.
tudo quanto existe, tudo quanto foi feito, existe e subsiste pelas suas mãos, e tudo pertence ao Senhor. Que o Senhor seja glorificado através da sua própria criação. Nós agradecemos por essa primeira parte do culto, agradecemos por estarmos aqui, agradecemos por todo o seu povo espalhado ao redor do mundo, que nessa ocasião também pode estar lhe cultuando, está entoando a Ti os seus louvores, que nesse momento prega a Sua palavra, que ouve. Nós agradecemos por essa grande congregação de irmãos e irmãs que o Senhor mesmo uniu, se levantou o mundo afora pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja operando neles a sua salvação até aquele grande dia. Nós pedimos também que o Senhor tome nas suas mãos o pastor essa noite, assim como nós sabemos que ele já está, para que o Senhor ministre a sua palavra através dele essa noite, que o Senhor ministre nos nossos corações, que seja um momento importante, solene, que não haja distrações, e que o Senhor conduza todo esse momento de pregação para o louvor da sua glória. Nós agradecemos também pela manutenção dessa obra e por todas as pessoas que o Senhor tem constituído para serem os cooperadores e ajudadores desse ministério. Que o Senhor os abençoe, os guarde, que o Senhor seja o amigo dos amigos dessa obra, e que o Senhor continue fazendo essa obra prosperar no intento para o qual o Senhor mesmo levantou. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvo a Deus pela vida do nosso professor, irmão Mateus, que veio aqui, e na direção do Espírito Santo dirigiu esse culto para a glória de Deus. Irmãos, vamos dar continuidade, em nome de Jesus, às exposições que estamos fazendo na série dos Evangelhos. Mateus, capítulo de número 21. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 21. Você que nos assiste, a paz do Senhor Jesus, permaneça no vídeo, permaneça na live. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Estamos aqui na rua Sucupira, número 28. Temos cultos quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta e domingo a partir das 19 horas. No sábado, ensino da palavra de Deus a partir das 3 horas da tarde. Então, se você quiser ouvir a palavra de Deus, venha. Estaremos de portas abertas em nome de Jesus. Mateus capítulo 21. Vamos iniciar hoje a exposição do capítulo 21. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, diga que o mestre precisa deles, assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado no jumento e no jumentinho filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tantos que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana a Deus nas alturas do céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele?
A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Amém? Amém. Glória a Jesus. Como o nosso irmão Mateus leu na abertura do culto, aqui Jesus está cumprindo uma profecia que o próprio Deus já havia feito sobre ele no Antigo Testamento, de que um dia o Messias, o Salvador, entraria em Jerusalém, como foi lido em Zacarias capítulo 9, o profeta Zacarias capítulo 9, versículo 9, e é no versículo 5 desse capítulo que lemos aqui, Mateus 21, capítulo 21, versículo 5, Mateus ele faz menção dessa profecia lá do profeta Zacarias, que Jesus está cumprindo aqui mais uma profecia. Lembrando que Mateus ele escreveu esse evangelho para os judeus, né? Pessoas que eram familiarizados com o Antigo Testamento, pessoas que já sabiam de algumas profecias sobre o Messias, e Mateus está mostrando para eles que Jesus cumpre essas profecias. Ele é o Messias enviado de Deus por N motivos, inclusive por cumprir essas profecias que já haviam sido preditas no Antigo Testamento. Aqui também nós conhecemos, nós protestantes não fazemos esse calendário, reconhecemos que o dia do Senhor, nós aceitamos o domingo como o dia do Senhor, o dia santo, e os reformados eles disseram sempre que só o domingo era o dia santo, então qualquer data, tipo sexta-feira da Paixão, eles não consideravam, eles apenas mais próximo do dia 25, então nós não temos um calendário como a Igreja Católica Romana, mas a Igreja Católica ela tem um calendário e tem o Domingo de Ramos, né? Que é bem conhecido no mundo, o Domingo de Ramos, que é a primeira vez. Podemos lembrar que não é a primeira vez que Jesus está entrando em Jerusalém, não. Jesus, a essa altura, como ele já se cuidava, nós vamos ver isso em Lucas, ele já tinha aproximadamente 33 anos aqui. Nesse episódio, nessa última entrada dele em Jerusalém. Essa não era a primeira entrada de Jesus em Jerusalém vivo, mas é a última entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque nós sabemos que desde o 8º dia, né, Jesus ele foi apresentado. E nós vemos o episódio de Maria levando ele lá no templo para ser circuncidado, e vemos o episódio de Simeão, de Ana. Então desde muito novo, e como de costume, José e Maria peregrinavam até Jerusalém. Nas festas anuais, José ele tinha esse compromisso, ele era judeu, e o homem judeu ele tinha que comparecer em Jerusalém 3 vezes ao ano, e José respeitava isso, então Jesus o acompanhava. E a gente vai ver no episódio onde José em Jerusalém. E quando eles retornam 3 dias depois, Jesus estava lá em Jerusalém, dentro do templo, ensinando os doutores, né? Perguntando e respondendo ali aos doutores. Então, não é a primeira entrada de Jesus em Jerusalém, mas essa aqui é onde se cumpre a entrada profética, a entrada que foi profetizada. É uma entrada específica, porque foi profetizada. Ele vem, como o nosso professor Teodeu em Zacarias, justo, salvador e justo. Jesus entrou em Jerusalém dessa vez com o propósito de se entregar por nós na cruz do Calvário. Jesus entra em Jerusalém aqui com o propósito de se sacrificar por nós, de se apresentar a Deus Pai como o Cordeiro imaculado para o sacrifício pelos nossos pecados. É por isso que ele entra como Rei, manso, Salvador. É justo, porque nós somos justificados, não porque nós somos justos, porque nós não somos justos. Quando somos justificados por Deus, é porque Jesus Cristo, que é justo, morreu, pagou um preço que ele não merecia pagar por nós, e a justiça dele é atribuída a nós,
E por isso nós somos justificados, porque recebemos a justiça do justo Jesus Cristo. Por isso ele é Salvador e justo, justo e Salvador. Ele não teria como ser Salvador se ele não fosse justo. Então ele era Salvador e justo. E como ninguém no universo, nenhuma outra pessoa no universo é justa, por isso não pode ser Salvador nem de si mesmo, nem de ninguém. Só Jesus Cristo pode salvar. Porque só Ele é um homem, Deus, óbvio, Deus e homem, Ele é o único homem justo que já pisou, que já andou, que já viveu sobre essa terra. Por isso Ele é também o nosso Salvador. Queridos, aqui se cumpriu a profecia do profeta Zacarias. Jesus vai fazer algumas coisas, nós vamos ver nas próximas exposições, coisas que Jesus fez dentro de Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém, coisas que era tudo profético, justo também, pelo que ele fez com a própria Jerusalém. Quando ele entra lá, ele está trazendo juízo para aquela era judaica. Ele está encerrando com a justiça dele, igual ele foi visitar Sodoma e Gomorra. Lembra que nós estudamos aqui Gênesis 18, 19? Nós estudamos quando ele diz: eu vou lá de Sodoma e Gomorra, eu vou ver, eu tenho ouvido clamores da cidade, eu tenho ouvido súplicas de socorro da cidade, eu vou lá ver se assim procede. E ele entrou lá, aqueles 2 anos entraram em Sodoma e Gomorra. Assim Jesus também está entrando. O justo Jesus está entrando em Jerusalém. E dentro de Jerusalém ele vai decretar a sentença de Jerusalém terrena, naquele momento. É depois daqui, depois dessa entrada triunfal de Jesus, que ele vai dizer, que Jesus vai dizer que no templo que estava dentro de Jerusalém não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada. É depois dessa. Está decretado, está determinado, até o tempo de Jerusalém será. Eles crendo ou não, judeu, ortodoxo, rabino, crendo ou não, eles estão debaixo da palavra de Jesus Cristo. Só volta para judeu no dia que Jesus decretou que volta, até que o tempo do gentio se complete. Nem Trump, nem ninguém consegue devolver, é só no dia que ele quiser. E já está decretado por ele. Até que o tempo do gentio se complete. Então, o juízo chegou para Jerusalém terrena. Esse foi o dia da visitação de Jesus Cristo. E nós, como igreja de Cristo, primeiramente, eu quero trazer para nós aqui, que estamos presentes, como igreja, reunidos, e pessoas que me assistem, que se autodenominam igreja de Jesus Cristo. Esse Jesus, ele é o mesmo lá de Apocalipse que disse para João: eu tenho as 7 estrelas na minha destra, e sou eu que ando no meio dos 7 castiçais. Assim como ele entrou em Jerusalém, justo e salvador, é ele também que anda pelo meio da igreja. Lembra que ele diz lá para aquelas 7 igrejas? Arrependa-te. Para algumas delas, né? Filadélfia, Esmirna, ele não está pregando arrependimento. Mas em a maioria das igrejas ele vai dizer: arrependa-te, quando em breve virei a ti. É o dia da visitação. Aconteceu com Jerusalém, acontece com a igreja até hoje. Existe o dia que Jesus visita cada crente. Existe o dia que Jesus visita cada pessoa. Porque é como aquela parábola que ele mesmo contou. O dono de um campo tinha uma figueira no meio daquele campo. Uma figueira, uma videira, tinha uma árvore. E aquela árvore por 3 anos não deu fruto. E o dono da vinha falou: corta essa árvore, tira do meio, para não atrapalhar mais.
Eu não tenho visto fruto dela. E aí um empregado diz: deixa eu fazer um valado em volta dela, deixa eu colocar esterco nela. Ano que vem, se ela não frutificar, aí o senhor corta. Vai dar mais um tempo. Jesus visita até hoje, porque Ele quer fruto. O fruto da misericórdia, o fruto do amor. É isso que Jesus quer. Ontem, sexta, na exposição do nosso professor Mateus, nós vimos na exposição anterior sobre os jovens Tiago e João, quando Maria, a mãe deles, a mulher de Zebedeu, vai falar, Jesus vai dizer para ela que quem quer ser o primeiro que seja o escravo de todos. É serviço. E aí, Jesus, na sexta-feira, nosso professor Mateus expondo, Jesus mostra de forma didática qual deve ser a motivação do serviço, da nossa diaconia na obra. A motivação da nossa diaconia não é o primeiro lugar, não é o status, não é uma glória no reino, uma coroa cheia de pedras, como muitos pregamos. Já vi muita pregação sobre a coroa cheia de pedras. É bom, né? Se a gente for ter lá no céu um dia coroa cheia de pedra, tá bom. Sem pedra nenhuma já tá bom, pode ter no céu. Se não tem nem coroa, já tá bom, pode ter mais. Mas a coroa todo mundo vai ter, porque está escrito: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então coroa pelo menos vão ter. Agora, diz algumas pessoas que umas vai ter pedra ou não vai ter. Mas vamos esquecer essa parte da pedra, tem ou não tem? Jesus vai nos mostrar qual é a motivação, por que eu devo ser escravo de Deus. E uma vez sendo escravo de Deus, eu devo ser escravo dos meus irmãos e irmãs da fé. Devo servir quando Ele, mesmo Ele sendo o Senhor, Ele tendo esse compromisso com o Pai, que disse que um dia Ele ia entrar em Jerusalém, Ele caminhando para Jerusalém, com esse compromisso milenar, importantíssimo para cumprir. 2 cegos que ninguém dava nada, estava na beira do caminho mendigando. 2 cegos começaram a gritar. A multidão mandou eles calar a boca, mandou eles parar de clamar. E eles continuaram gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. O que Jesus faz? Com esse compromisso importante de cumprir a palavra de Deus em Jerusalém, Ele para. E Ele manda chamar os 2 cegos. E Ele pergunta: o que vocês querem que eu faça por vocês? O teu rei, Jerusalém, vem a ti. Qual é o rei que você já viu parando para dar importância a mendigo que clama? Só Jesus. Mostrando para nós o que é que move Ele no reino. O que move Ele. Quando Jesus fala para Ele não encontrou não. Nós vamos ver isso no decorrer dos próximos sermões. Ele não encontrou o fruto. O fruto é a íntima compaixão que movia Ele, que é o que o Pai quer. Misericórdia quer, e não sacrifício. Sacrifício, Jerusalém estava cheio de sacrifícios, mas Ele está indo buscar a íntima compaixão lá dentro. Ele não encontrou íntima compaixão. Ele está indo lá, justo e salvador, entrando dentro de Jerusalém, manso, humilde, indo buscar o fruto, íntima compaixão. É o fruto que Ele estava buscando. E é o fruto que Ele busca em cada um de nós quando Ele visita. Íntima compaixão. Misericórdia. Queridos, e quando eu falo de misericórdia, eu não falo de um mero sentimento humanista. Eu não falo de uma teologia humanista, de forma humanista, com um sentimento apenas meramente humano. Eu falo no sentido espiritual. É o contrário do sentimento humano. Porque como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que a carne para nada aproveita. O corpo para nada aproveita.
temos um corpo, devemos cuidar dele. Sim, devemos fazer exercício, devemos nos alimentar, devemos dormir, devemos cuidar do nosso corpo. Mas a carne para nada aproveita, quer dizer, o dia que Deus chamar a pessoa, nesse dia já era, acabou. Ninguém consegue acrescentar um segundo na sua vida. É isso que Jesus diz no Sermão da Montanha. É por isso que ele diz, o corpo para nada aproveita. Um dia acaba. Beleza acaba, força acaba, saúde, aos poucos, mais a gente vai envelhecendo, quanto mais a gente envelhece, vai diminuindo, até a gente ficar velhinho. Aí tem que morrer de alguma coisa. O meu bisavô morreu com 106 anos, né? Aí disse minha saudosa avó que ele deu uma resfriadinha, um negócio assim. E aí levou, não, foi a mão dele ficou bem travada. Aí levou na época no doutor Gediel, que era o único médico que tinha aqui na época. Aí ela levou ele lá, mas os filhos juntou, levou ele. Aí olha, chamou a família, levou ele para casa. Ele está com 106 anos. Mas o que ele tem? É Deus chamando. Bota ele para casa. Na mesma noite ele só deitou e pronto, foi. O médico entendeu que era a hora dele. Então, de alguma forma, por mais que ele foi longevo, viveu 106 anos, mas chegou o dia dele. E o dia de todo mundo chega. É por isso que Jesus diz, o corpo, e Paulo também vai dizer a Timóteo, o exercício corporal pouco aproveita. Pouco é proveitoso. Agora, quando Jesus diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando Deus diz, e quando Jesus abre a boca dele, é Deus falando sempre. Sempre é Deus falando. Quando Jesus abre a boca. Ontem eu ouvi o John Piper falando e ele diz isso. Se Jesus tosse, Deus tosse. Se Jesus espirrasse, Deus espirrava também. É Deus espirrando. Porque quando Jesus abre a boca, é Deus falando qualquer coisa. Que Jesus fala nos evangelhos, é o próprio Deus falando. E Jesus diz que a palavra de Deus diz, misericórdia quer e não sacrifício. Então não é humanista. Não é humano, sentimento humano. Quando Deus diz misericórdia quer, é um sentimento espiritual. É o Jesus que é espírito, é o Deus que é espírito falando com o nosso espírito. É Deus falando com a nossa alma. Tenha misericórdia de você mesmo, alma. Tenha misericórdia da sua própria alma. Tenha misericórdia do seu próprio espírito. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Que a misericórdia quer e não sacrifício. Como o próprio Jesus disse para aquelas 3 cidades de penitência, eles prevaleceriam até hoje. O judaísmo está de pé até hoje. Vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens dos céus. Aqui ele profetiza a segunda vinda. A primeira vinda profetizada lá em Zacarias 9:9, que nós lemos aqui no início do culto, cumpriu. Mateus 21, nós estamos lendo o cumprimento. O próprio Mateus vai dizer, cumpriu-se a palavra que foi dita. Aí veio o teu rei, manso, montado no jumentinho, filho de animal de carga, o justo Salvador. Cumpriu. Jesus entrou em Jerusalém. Jesus fez a obra do sacrifício por nós. Agora aqui é o próprio Jesus. E quando eu digo que Jesus abre a boca para falar, é o próprio Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, quem fala. E vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Amém, glória a Deus. Ou seja, aquela geração já morreu. Quem ouviu, estava presente ouvindo Jesus falar. Mas vão ter que ressuscitar para ver a volta dele. Se acontecer na nossa geração, a gente vai ver. A gente vai ser transformado e vamos ver. Se acontecer depois da nossa geração, a gente vai ressuscitar para ver. Todo olho o verá. Até aqueles que o transpassaram. O que Jesus quer de mim e de você? Primeiro, é que tenhamos misericórdia das nossas próprias almas.
Espírito Santo de Deus quer nos lembrar, a mim e a vocês. Todos nós temos almas. Nós não somos apenas um corpo físico. Não somos. Todos nós temos um espírito, o sopro de Deus. Quando Ele soprou em Adão, cada ser humano que vem, ele não é apenas matéria, ele é espírito vivente. Há um espírito dentro de cada um de nós, alma. E quando Jesus vem para nos salvar, Ele vem para salvar essa alma. Ele pagou pelos pecados que essa alma do ser humano deveria pagar eternamente. E a alma não morre. É por isso que Jesus diz: o corpo para nada aproveita, porque o corpo morre. Há 2000 anos Jesus disse para esse povo: vocês vão ver, mas o corpo deles já morreu. Quem vai ver é a alma deles, porque a alma deles não morreu não. Tem 2000 anos, eles já deixaram de existir, já viraram pó, carbono, já viraram